falling on my head. And just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing. Bom, esta exposição aparece quase no seguimento, como é habitual, das coisas que eu estou a fazer. Mas há aqui um ponto, para mim, há aqui alguns pontos de mudança. E esses pontos de mudança têm a ver, sobretudo, e que se ligam com o título da exposição, que é Desordem Comum, porque eu tenho, nos últimos anos, trabalhado sempre na ordem, em pinturas que são constituídas por retângulos de cor, mais ou menos afastados da parede, mas que se organizam de um modo ou em quadrícula, em grelha, e que se acabam por organizar com estruturas mais ou menos geometrizadas. Nesta exposição aparecem um conjunto de trabalhos também pintados sobre alumínio, mas em que as formas se libertaram dos seus retângulos, portanto se distorceram, se deformaram, e embora continuando no sistema de uma forma a provocar outra e a fazer responder a outra em termos de cor e em termos de relações espaciais, de qualquer modo, as suas formas acabam por romper toda essa ideia de simetria, mas há um equilíbrio à mesma, portanto há como que um equilíbrio dentro de um desequilíbrio. E, portanto é um organizar de tensões que passaram da situação de uma cor iminente para uma forma e uma cor iminente. Portanto há para mim essa é a situação nova que eu já tinha tentado nestes últimos 3 anos. Apareceu uma ou outra obra desta maneira, mas em que aqui se afirma verdadeiramente esta situação. Por outro lado, há também uma obra que é, aliás, a obra, digamos, em dimensão, a obra maior desta exposição, que se chama Base 03, e em que os recortes estão estruturados, estão aguentados no seu retângulo. Portanto, é um retângulo que é desfeito pelo aquilo que nós vamos lá roubando de peças disformes no meio dessa forma. Portanto, enquanto que as peças estão soltas e são colocadas de modo a criar uma situação, aqui é o próprio retângulo, a verdadeira janela da pintura, que está como que ratada, em que se lhe roubou as superfícies que poderiam estar pintadas. Por outro lado, existe uma série de trabalhos sobre papel, é um trabalho que eu continuo sempre a fazer e que não é preparatório da pintura, mas como o papel ou o cartão são sempre materiais em que o trabalho é muito imediato, porque uma peça de alumínio tem que ser recortada, tem que ser desenhada no computador, primeiro no papel ou no computador, tem que ser vetorizado o desenho, depois tem que ser recortado o alumínio, depois tem que ser preparado o alumínio. Há um tempo que pode mediar um mês entre uma ideia e eu ter os painéis prontos na parede para estar a pintar. Enquanto que um cartão, eu pego no cartão e deito as tintas lá para cima e há um resultado imediato. E por vezes temos ideias que apetecem trabalhar dessa maneira. Esta série de trabalhos que desenvolvi este ano e que se chama Trasfondo. E Trasfondo verdadeiramente é uma palavra espanhola, que quer dizer o fundo, é o que nós podemos traduzir verdadeiramente como fundo, mas é também o que está por detrás. O que está por detrás das coisas. E eu aí queria um pouco ironizar sobre ou enfatizar a questão do que está por trás da pintura. Há de facto uma pintura e depois há algo que a sustém e que é aquilo que nós descobrimos quando estamos a ver intensamente. E, portanto, esta série, que eu mantive o título espanhol, que é o
o trás-fundo, é uma série que explora diferentes situações. Algumas pinturas são mais monocromáticas, outras são um jogo fulgurante de cor, outras são os equilíbrios de barras como se fossem escalas portanto, esse, digamos, é o terceiro momento desta exposição. Para mim são tudo trabalhos novos e que revelam, ou pelo menos para mim, de qualquer modo me entusiasmam, sobre o trabalho que eu estou a desenvolver agora e que vou continuar a seguir. Não, eu sempre eu tenho um feitio ou defeito que é de me entusiasmar com as diferentes possibilidades e o trabalho de ateliê, o trabalho a prática do pintor ou do artista plástico é uma prática de escolhas, de opções. Uma coisa que o computador ensina ou que me traz é que, enquanto que num papel nós fazemos uma mancha e a seguir pomos outra por cima e a que estava lá deixou de existir, ou então modificou-se por causa da seguinte. Quando se estuda algumas das situações em um computador, todos os processos intermédios, é possível guardar todos os processos intermédios. Aliás, era uma coisa que o Matisse fazia quando nos seus papéis colados, ele tirava sequências de fotografias à medida que ia mexendo os seus recortes que punha na parede. Aliás, estou a fazer uma obra agora que é precisamente que se chama Pensando em Matisse. Não só pelo meu fascínio pelo pintor, como por este processo, que é um processo de ir vendo as opções que vão surgindo. E para cada situação vão-se abrindo caminhos. E é engraçado a possibilidade de o explorar e a impossibilidade de o explorar também, porque à medida que não se fazem escolhas, as opções vão-se alargando e, portanto, não é possível fazer algum trabalho, finalizar algum trabalho, que é o drama, digamos, pode ser um drama para o artista. Portanto, nesse sentido, há aqui, como disse, 3 linhas de trabalho e eu estou sempre a trabalhar em 3, 4 linhas de trabalho. As situações evoluem de umas para as outras e se nos momentos as pinturas, e como foram, resultaram de retângulos que o jogo eram entre umas janelas e outras essa situação surge nos primeiros trabalhos que eu faço com os retângulos pintados a jogarem uns com os outros. São os que aparecem na minha exposição no Museu do Chiado e depois na Fundação Miró de Maiorca, a 96, 1996, 97, e é uma situação que depois primeiro se desenvolveu em situações arrumadas de quadrículas muito definidas, 2x4, alguns trabalhos até se chamam 3x6A, 3x7x5B, e que têm a ver com o número de linhas e o número de colunas. Portanto, era um trabalho só sobre esses retângulos. A seguir, esses retângulos transformaram-se e tinham diferentes profundidades também, diferentes distâncias à parede. Depois foi sentido necessidade de aumentar essa distância, portanto, criar um nível mais complicado na superfície da pintura. Ela mantinha uma situação retangular, mas as situações de profundidades eram exageradas. O seguimento disso foi desfazer esses mesmos retângulos. Portanto, para mim, há uma lógica. Quem visse este trabalho e não vendo os trabalhos anteriores não está com falta desses trabalhos para entender o que está feito agora. Mas para mim há uma lógica que tem a ver com sequências de trabalho, até com momentos em que se sente que há uma situação que já foi exaustivamente explorada e que apetece realmente mudar e transformar. E a minha transformação, neste caso, foi desfazer as arestas e foi criar formas de contornos muito irregulares. Mas essas formas aparecem pelo desenho também. Portanto, há um trabalho de desenho, quer no computador, quer no papel, em que as linhas
os contornos, os futuros contornos, se aparecem e que depois são manipulados e estão transformados para criar determinado tipo de conjuntos de formas. O que aqui realmente há uma ideia de fragmentação e de não fragmentação, porque as formas, em alguns trabalhos, sobretudo no Mockingbird, por exemplo, há tu tens a possibilidade de ver a peça como um todo. Raindrops are falling on my head, and just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did me some talking to the sun, and I said I didn't like the way he got things done, sleeping on the job. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to meet me